a nossa terra, verso que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa lida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. O sudoeste talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Esse limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. No sudoeste talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Esse limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Boa tarde a todos. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a segunda sessão extraordinária do 4º ano legislativo da 16ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça chamado dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Alexandre Araújo da Uage, Alexandre Florencio Dias, Antônio Carlos Mazetti, Aparecido Luiz, Edivaldo Luciabel, Flávio Luiz Ambrosim, Inácio J.B. Filho presente, José Roberto Tasca. Presente. Lucas Pocai Alves da Silva. Presente. Salim Mata. Silvanei Rodrigues. 9 vereadores presentes, excelência. Havendo o número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão, passando a deliberar as matérias objetos dessa convocação extraordinária. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 04/2016, proveniente da senhora prefeita municipal, que acrescenta ao inciso 3 da Lei Complementar, número 917, de 27 de outubro de 2015, que dispõe sobre a criação da gratificação da atividade especial, AGAI, na forma que especifica e da outras providências. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim, os contrários digam não. Alexandre Araújo da Uage, Alexandre Florencio Dias, Antônio Carlos Mazetti, Valdo Luciabel, Flávio Luiz Ambrosim, Inácio J.B. Filho, sim, Lucas Pocai Alves da Silva, Salim Mata, 8 votos favoráveis, excelência. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de lei complementar número 06/2016, oriundo da mesa diretora, que altera a lei complementar número 481 de 4 de julho de 2016 e dá outras providências. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim, os contrários digam não. Alexandre Araújo da Uage, Alexandre Florencio Dias, Antônio Carlos Mazetti, Edivaldo Luciabel, Flávio Luiz Ambrosim, Inácio J.B. Filho, sim, Lucas Pocai Alves da Silva, Salim Mata. 8 votos favoráveis, excelência. Aprovado.
Coloca em discussão o projeto de lei complementar número 08/2016 da senhora prefeita municipal, que dispõe sobre o reajuste do quadro do Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra o vereador Lucas Pocai Alves da Silva. Senhores vereadores, todos que nos acompanham, já utilizamos a tribuna para falar sobre a situação dos servidores, um momento crítico que vem passando por todas essas gestões. E é lastimável chegar à Câmara um projeto onde a prefeita concede um reajuste de 0,1% para os servidores e acresce de mais R$100 aos salários dos servidores. Realmente existem várias categorias e ficaram, se os 6,5% que nós já havíamos aqui expressado nosso descontentamento e pedido uma sensibilidade maior por parte do Executivo, várias categorias agora estão recebendo menos do que os 6,5%. É o caso de professores, é o caso de servidores da área da saúde. Então é realmente triste nós termos que votar, mesmo porque só nos cabe essa opção, ou nós damos esse 0,1 e os R$100 de reajuste, ou nós não daremos nada. Então, votarei, mesmo não concordando com este reajuste, mas votarei para que pelo menos ainda tenha os R$100, porque senão não teriam nem os R$100. Mas quero deixar aqui, frisar minha posição contrária à forma que esta administração vem tratando os nossos servidores públicos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Inácio José Barbosa Filho. Eu nunca vi, a nossa cidade vai entrar no rol de uma das piores administrações com respeito ao servidor público, ao nós aprovarmos essa lei. A incompetência, ela veio e reinou, não somente na pessoa do executivo, mas em todas as pessoas que assessoram a prefeita. Haja vista a própria retirada, a semana passada, em cima da hora, de um projeto que já dava um aumento de mais de 6% a todos os servidores de uma forma linear. Então, senhor presidente, senhores vereadores, hoje nós estamos aqui perante uma situação difícil. É uma situação difícil, uma atitude difícil de ser tomada com relação ao reajuste desses trabalhadores que fazem a máquina funcionar, que fazem a prefeitura andar. Ourinhos entra para a história como uma cidade que maltrata o servidor público, uma cidade que não respeita o servidor de uma forma equânime, ou seja, a todos os servidores, desde aquele que ganha 900 mil reais até aquele servidor que ganha 3, 4 mil reais dos efetivos. E nós, para comprovar o que eu estou falando, nós pedimos a presença do secretário de Finanças a essa casa. Ele não protocolou aqui que poderia em outro dia. Ele simplesmente disse que naquele dia que nós havíamos chamado ele, aquele dia ele estava com um compromisso na secretaria dele, o senhor Fittipaldi. Mas e ontem? Ou seja, ontem, hoje, ele não veio explicar. Nós estamos recebendo aqui uma justificativa da prefeita, e essa justificativa é uma aberração, uma justificativa de forma genérica. Eu nunca vi isso. Uma justificativa de forma genérica de que a situação da prefeitura não vai bem, mas nós não temos números. Só está falando isso não é explicação para uma Câmara de Vereadores. Se quem leu a justificativa desse projeto sabe do que eu estou falando, é só lei, está na mão dos senhores. Ela explica que a situação do país não vai bem
e que a prefeitura não está bem financeiramente. Mas não está bem? Como que não está? Como é que está a conta da prefeitura? Que números que ela sabe que nós não sabemos para responder dessa forma genérica que não está bem? Isso é incompetência. Isso é falta de diálogo com essa casa. Isso é falta de diálogo com o servidor. Não pode permanecer um governo desse, uma equipe dessa, jamais pode administrar uma cidade de 110 mil habitantes. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Alexandre Fermeiro. Presidente, senhores vereadores, nessa tarde de hoje, Divaldo Lucabel, nobre vereador que é tão ligado à saúde, doutor Salim, Flávio, demais vereadores aqui presentes, me sinto envergonhado, porque a minha classe, senhor presidente, e demais classes como as dos médicos, dos enfermeiros, dos terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e demais profissionais que estão sendo prejudicados no dia de hoje com o aumento desse, é revoltante. Saiam daqui, senhores vereadores, e procurem uma unidade básica de saúde e olhem para a cara dos profissionais que estão lá atendendo, para você ver a tamanha da felicidade que eles estão com o governo atual com relação a esse aumento. É revoltante, senhor presidente. Profissionais que cuidam da saúde dos nossos munícipes serem tratados, ou melhor, não serem tratados, serem comunicados que em 2016 seus salários terão um reajuste. Quando você põe na ponta da caneta o que vai ser dado para cada um deles de aumento real, baseado no valor dos salários que eles ganham, é muito triste. Não dá nem para falar em revolta, dá para falar em tristeza. Né? Já não basta o nosso país, a gente sendo envergonhado perante ao mundo dessa administração que vem administrando o nosso país, e o que a gente não queria era que acontecesse isso dentro do nosso município. Não posso concordar com isso. Fui eleito, tenho direito aqui de expressar minha opinião. Não posso concordar. Me sinto envergonhado perante a classe da saúde que atende a nossa população de Ourinhos, senhor presidente. Muito envergonhado. Era só. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador doutor Salim. Nobres vereadores, através de séculos e séculos e séculos, nós tivemos grandes divergências com aqueles que prestam serviços e aqueles que contratam serviços. Nós sempre dissemos aqui que, na realidade, o salário é uma questão de galhardia, era uma questão de dar àqueles que prestam serviço a remuneração para que eles possam ter todos os itens de vivência que são saudáveis. Senhor presidente, em todas as épocas, as revoluções se fizeram justamente pelas divergências que tem a quem paga e quem recebe. Nós tivemos guerras, nós tivemos movimentos, nós tivemos formações ideológicas que persistem até hoje, comunismo, capitalismo, e foi tudo por aí. E sempre, nunca, ninguém igualou as pessoas dentro dos níveis que seriam preconizados como saudáveis. Então, senhor presidente, a partir do momento que a sociedade se comporta, quer dizer, nutrida pela presença de organismos que defendem interesses corporativistas, então tudo passou a ser resolvido diante das questões em que cada representação dessa consegue aquinhoar. Assim foi o tempo, assim foi numa época que nós lembramos da história do Brasil, do Clube dos 11, onde tinha os sindicatos e tinha os
os empresários que faziam, os 11 empresários, mais 11 representações trabalhistas, e que no fim dava grandes problemas, mas no fim se achava um denominador para se pagar salário. E hoje nós estamos vivendo, senhor presidente, uma situação inusitada. Nós já passamos por isso num passado recente, alguma coisa em torno de 50 anos. Nós passamos por revolução, nós passamos por situações inconvenientes para o cidadão e quando tudo foi colocado goela abaixo e nós fizemos o arrazoamento salarial no nível realmente muito baixo. Isso vem persistindo através de todo o tempo. Então, senhor presidente, hoje nós estamos percebendo que a grande dificuldade financeira que passa o país, com a grande imensidão de problemas porque passa o país, nós estamos vendo grandes situações de divergências com relação ao que deve ser e aquilo que se faz. Então se criou no Congresso Nacional uma lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Se criou essa lei no sentido de divergir daquela ideia que para ganhar a eleição paga-se salário a mais quando não se tem dinheiro nem na arrecadação e nem no caixa de uma instituição, quer dizer, pública. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi feita com esse intuito, com essa abrangência. Então, senhor presidente, eu acredito piamente na constituição da sociedade como ela é hoje. E nós percebemos aí que tem 3 representações de trabalhadores da Prefeitura Municipal que representam a classe. Eu acredito que todas as situações foram discutidas e otimizadas para que desse solução nessa questão da maneira como aí está. Inclusive, teve uma reunião aqui, que aqui tem, acho que tem testemunhas, de que eu disse à categoria dos funcionários que estava aqui que eu aceitava até a possibilidade da greve. Porque quando se tem divergência, quem é que resolve? A Justiça do Trabalho. É assim em todo canto. Eu disse que fazer greve é saudável quando ela é necessária para mostrar que nós não estamos satisfeitos com aquilo que está sendo debatido. Então, senhor presidente, eu vou votar com consciência. Porque se está aqui o projeto, é porque houve uma coincidência de interesses. Se não são os interesses que nós amelhamos como melhor, mas são os interesses que podiam ser possibilitados de ser pagos hoje. Nós estamos vendo a Prefeitura de Bauru e outras prefeituras com greve de funcionários e que não conseguem chegar a um acerto, porque começaram com 3%. Então vamos ser bastante racionais e deixar a coisa. O projeto está aqui, eu vou votar a favor do projeto que ele veio. Eu entendo que esse projeto passou pela consideração de 3 instituições que representam os interesses. E peço desculpas aí pela observação, que eu nunca gostei de falar a respeito desse assunto, porque ele depende muito da representação da categoria. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra, o vereador Antônio Carlos Mazetti. Público presente, pessoas que nos assistem, televisão, ouvindo atentamente o que todo nobre vereador está falando. Estou pensando comigo aqui, que culpa tem o trabalhador da lei de responsabilidade fiscal? Que culpa o trabalhador tem da crise que nós estamos vivendo? Não a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal. Na minha opinião, isso daí faltou planejamento. Eu falo com a maior tranquilidade, sem querer, sem demagogia. Se diminuísse logo no início de 30% a 50% os cargos comissionados, pode ter certeza que daria um aumento melhor para esses funcionários. Mas, infelizmente, eu vou votar triste, com tristeza esse projeto também, para não deixar esses R$100 sem aumento para esses funcionários. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Inácio, como vice-líder do PSD. Senhor presidente, deixar bem claro aqui que acredito que nenhum vereador é contra esse projeto. Primeira coisa é isso. Eu acredito que aqui ninguém é contra, até porque nós iríamos prejudicar o servidor se nós não acatássemos essa sugestão. Mas nós temos que deixar bem claro para a sociedade o seguinte: o vereador foi muito feliz, o vereador Tico, faltou planejamento. E a maior prova disso é um projeto dessa magnitude, ele ser protocolado nessa data, nessa semana. Esse projeto, se fosse uma administração que pensasse realmente no servidor, pela importância do que nós estamos tratando aqui nessa tarde, esse projeto era para ser protocolado aqui em fevereiro, final de fevereiro, passar pelas comissões, pegar o parecer jurídico da Comissão de Justiça e Redação, pegar o parecer da Comissão de Finanças, ver o que realmente, fazer um pente fino nessa prefeitura, uma auditoria, para saber o que está ocorrendo, senhor presidente. Estou no meu tempo de vice-líder, senhor presidente. O senhor está usando a palavra pela segunda vez, excelência? Não, líder do PSD, excelência. Mas não é o vereador Cid? É, na ausência do... Vamos dar mais 1 minuto e 30 para ele, Vossa Excelência. Na ausência Tem mais 1 minuto e 20 minutos. Mais 1 minuto e 20. Perdi 30 segundos ali, senhor presidente. Só para o senhor ver que coisa. Já perdi tempo ali. Mas então, se essa prefeitura... Eu sei que essas palavras que eu estou dizendo não agradam as pessoas, senhor presidente. Não agrada mesmo. E não agrada as pessoas que são a favor desse tipo de ação. Querer resolver as coisas em cima da hora. Esse projeto era para ser protocolado nessa casa pelo menos em fevereiro. A prefeitura está aqui na lei. Ela tinha que justificar por que ela não deu reajuste. Eu vou ler para os senhores aqui rapidamente. Não sendo possível conceder o reajuste na data base instituída. Qual que é a data base? Qual que é a data base do servidor aqui em Ourinhos? É outra data. Não sendo possível conceder o reajuste na data base instituída, o executivo apresentará justificativa. Não fez isso. A prefeitura não mandou por escrito, que está aqui dentro do mês de fevereiro, artigo 4º da Lei 6.000. Quer dizer, falta de planejamento total. As pessoas, é o que eu digo, eles não administraram nenhuma quitanda, por isso que não pode administrar uma cidade. É muito grande. Administrar um município é uma empresa. Foi dito aqui por um colega semana passada que a prefeitura é uma grande empresa e estão administrando como se fosse um botequim, sei lá, sem CNPJ e sem até escritório de contabilidade. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Alexandre Zóio. Presidente, nobres colegas. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de manifestar a respeito desse projeto e, a princípio, deixar bem claro, senhor presidente, para quem está nos assistindo, que esse projeto não cabe a nós fazer qualquer tipo de emenda. Ou nós votamos favorável ou não. Então, na pior das hipóteses, se nós votarmos contrário ao projeto, o servidor ficará sem o reajuste até desses R$100 que a prefeita está propondo ao salário do servidor. Mas o que me incomoda muito, senhor presidente, é a falta de respeito com o servidor. Prefeitura e sindicato fizeram várias reuniões. Eu acredito que a primeira proposta que foi apresentada aqui nessa casa, de 6,5% a todos os servidores, seria muito melhor do que essa proposta de 0,1% acrescido mais R$100 no salário dos servidores. Aí fica a pergunta, senhor presidente. Essa nova proposta sendo apresentada hoje dos R$100, ela vai beneficiar a maioria dos servidores públicos de Ourinhos? Mais de 3.500 funcionários de Ourinhos? Será que vai beneficiar, senhor presidente? Eu acredito que não. Então é com muito descontentamento que hoje nós vamos votar. Eu vou votar favorável pelo simples fato que, se votar contra, eles não terão nem o reajuste dos R$100. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Edivaldo Lussabel. Senhor presidente, senhores vereadores,
Eu também gostaria de estar aprovando aqui, hoje, um melhor aumento para o funcionalismo. Nós não podemos fazer muita coisa quando chega aqui na hora da votação. Ou você aprova ou você não aprova. E nós temos que, no mínimo, beneficiar o funcionalismo. E isso porque nós vamos aprovar. Mas eu gostaria também, senhor presidente, de deixar registrado aqui, como foi bem falado pelo vereador Alexandre Enfermeiro, e também foi dito pelo vereador Dr. Salim Mata, que nós precisamos respeitar a lei de responsabilidade fiscal. É necessário. Nós não podemos ultrapassar o limite da folha ao funcionalismo. Só que aí o vereador Inácio também disse outra coisa. Nós precisamos saber a que nível isso está. Porque se você mostra de uma forma concreta que o nível está extrapolando, não se pode fazer mais nada, aí vem aqui o que o vereador Alexandre Zóio também disse. É preciso analisar isso lá de trás. É preciso fazer economia. Que nós estamos sabendo que todos os municípios, a grande maioria dos municípios do país, está atravessando dificuldades. Muitas dificuldades. Mas eu fico triste também quando não posso aqui votar um aumento, como disse bem o vereador Alexandre Enfermeiro, para o povo da saúde, que trabalha na saúde, que se dedica. E eu vou mais além. Quem merece compreensão, quem merece respeito, quem merece toda admiração aqui desse legislativo, são os professores. O que seria do nosso município sem os professores? E eu digo que um professor, quando ele trabalha, quando ele se sente valorizado, é lógico que isso vem somar com relação aos alunos, aos pais, à educação, à qualidade, e visto também que nós temos notas boas com relação à educação do nosso município. Mas eu venho falando isso há um bom tempo, eu gostaria de ver o nosso município economizando. Nós não podemos deixar de fazer algumas colocações, senhor presidente, porque nós vemos que é necessário, não só Ourinhos, mas todas as cidades, todos os municípios do nosso país precisam economizar. E nós precisamos valorizar aquilo que é mais precioso de uma administração do município, que são aqueles trabalhadores, que são aqueles que fazem uma administração, que são aqueles que demonstram, certo, que a qualidade está reinando ou a qualidade não está reinando no município. Eu gostaria de ter números, apesar que foi muito bem colocado pelo Alexandre aqui, foram feitas muitas discussões e aí teve no final da discussão o apoio do sindicato. Eu entendo, senhor presidente, que o sindicato precisa melhorar e muito. Eu acho que o sindicato precisa rever a sua atuação. Os 6,5 colocado aqui seria muito melhor. Quem que nós estamos beneficiando agora? Não que eles não tenham direito, eles têm direito. Aqueles menos favorecidos, aqueles que recebem até R$1.000, esses estão sendo mais valorizados. Mas nós não poderíamos deixar de falar também, realmente chama a atenção do vereador Alexandre Enfermeiro com relação à classe aí daqueles que trabalham na saúde. E mais uma vez, eu gostaria muito de ver valorizado os nossos professores, os profissionais da educação. Mas hoje aqui, ou votamos sim, ou votamos não. E o mínimo que nós podemos fazer é o que foi aprovado entre as conversações que aconteceram e teve o aval do sindicato. É por isso que nós estamos votando, mas também gostaria de ver o funcionalismo melhor, mais valorizado aqui na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. É bom que a gente deixe claro esse aumento, que foi não só uma reunião com a prefeita,
né? Os senhores vereadores estavam presentes, sindicatos estavam presentes, alguns funcionários públicos estavam presentes, né? E nós não podemos hoje deixar, eu acredito que será aprovado aqui, mas também contra nossos princípios, nós achamos também que é muito pouco, né? Mas se a gente não aprovar ou reprovar, eu acredito que se reprovar, pior ainda, né? Então nós realmente, como o nobre Alexandre Firmino falou, é muito triste a gente ter que aprovar esse projeto, né? Mas, infelizmente, não depende do legislativo. Eu preciso deixar bem claro isso, que não depende da gente. Continua em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os que forem favoráveis, digam sim, os contrários, digam não. Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Antônio Carlos Mazetti, Edivaldo Luciabel, Flávio Luiz Ambrosim, Inácio JB Filho, sim, Lucas Pocai Alves da Silva, Salim Mata. 8 votos favoráveis, excelência. Então, aprovado o projeto de lei número 08/2016. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 09/2016, proveniente da senhora prefeita municipal, que dispõe sobre o reajuste anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais ativo da administração direta e indireta e autarquia, Programa Mais Médicos, gratificação de atividades especial, GAI, e auxílio alimentação e da outras providências. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os que forem favoráveis, digam sim, os contrários, digam não. Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Antônio Carlos Mazetti, Edivaldo Luciabel, Flávio Luiz Ambrosim, Inácio JB Filho, sim, Lucas Pocai Alves da Silva, Salim Mata. 8 votos favoráveis, excelência. Aprovado o projeto, e determino também à secretaria que, quando da elaboração do respectivo autógrafo, faça a correção do artigo 3, alterando o valor de R$ 2.005 para R$ 2.006, referente ao teto para recebimento do auxílio alimentação. Como foi apresentada... Eu coloco em discussão a emenda 01, modificativa supressiva. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador José Barbosa Filho. Como é que é? Questão de ordem ao vereador José Barbosa Filho. Inácio José Barbosa Filho. Solicitar a retirada dessa emenda, presidente. Então, coloque em plenário aqui a retirada da emenda número 01, modificativa. Coloco os que forem favoráveis à retirada da emenda, continue sentado, que querem a emenda, fiquem em pé. Então, aprovada a retirada da emenda 09 do vereador Inácio José Barbosa Filho. Coloque em discussão a emenda 02, modificativa de iniciativa. Coloque em discussão a emenda 02, modificativa, de iniciativa da maioria dos vereadores, ao substitutivo, ao projeto de lei complementar 07/2016, proveniente da mesa diretora, que dispõe sobre a recomposição, o aumento salarial dos vencimentos dos servidores ativos, inativos, pensionistas do Poder Legislativo e da outras providências. Gostaria que o primeiro secretário desse uma lida no projeto, por gentileza. Vou ler. Emenda número 2, modificativa aditiva. Substitutiva ao projeto de lei complementar 07/2016, de iniciativa da mesa diretora. Senhor presidente, propomos ouvido do douto plenário nos termos regimentais com fundamento no artigo 151 do Regimento Interno, a seguinte emenda modificativa aditiva ao substitutivo apresentado ao projeto de lei complementar 07/2016, de iniciativa da mesa diretora. 1.
Alteração da emenda do artigo 1º, 3º do substitutivo ao projeto de lei complementar número 7 de 2016, da iniciativa da mesa diretora, que passam a vigorar com a nova redação. Abre aspas. Dispõe sobre recomposição e aumento salarial dos vencimentos dos servidores ativos do Poder Legislativo e da outras providências. Ponto, fecha aspas. Artigo 1º. A recomposição salarial dos servidores públicos do Poder Legislativo ativos, de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, combinados com o inciso 10 do artigo 147 da Lei Orgânica do Município, fica fixado em 0,1%, acompanhando o índice aplicado pelo Executivo Municipal. Artigo 3º. Fica acrescido aos vencimentos dos servidores públicos ocupantes de cargos de provimento em comissão e em confiança do Poder Legislativo, a título de aumento salarial, o índice de 6,5%, acrescentar o seguinte artigo 7º, enumerando-se os dispositivos subsequentes. Artigo 7º. Os proventos dos inativos e pensionistas serão reajustados obedecendo às normas estabelecidas na legislação pertinente. Senhor presidente, a emenda número 2, modificativa aditiva, foi lida. Com a leitura da emenda modificativa, coloca em discussão a emenda 02, modificativa, de iniciativa da maioria dos vereadores, ao substitutivo ao projeto de lei complementar número 07/2016, proveniente da mesa diretora, que dispõe sobre a recomposição ou aumento salarial dos vencimentos dos servidores ativos, nativos, pensionistas do Poder Legislativo e da outras providências. Está em discussão? Tá. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim, os contrários digam não. Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Antônio Carlos Mazetti, Valdo Luciabel, Flávio Luiz Ambrosim, Inácio JB Filho, não. Lucas Pocai Alves da Silva, Salim Mata. 7 votos favoráveis e 1 contrário, excelência. Aprovado. Com a emenda já aprovada, então, coloco o substitutivo ao projeto de lei complementar número 07/2016, tá? Proveniente da mesa diretora, que dispõe sobre a recomposição ou aumento salarial dos vencimentos dos vereadores ativos e inativos, pensionistas do Poder Legislativo e da outras providências. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim, e os contrários digam não. Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Antônio Carlos Mazetti, Valdo Luciabel, Flávio Luiz Ambrosim, Inácio JB Filho, não. Lucas Pocai Alves da Silva, Salim Mata. 7 votos favoráveis e 1 contrário, excelência. Aprovado o projeto da emenda, e a emenda de minha iniciativa. Só gostaria de deixar claro aqui, deixar os parabéns para os senhores vereadores, e esse projeto que foi aprovado hoje, referente ao salário dos funcionários da Câmara Municipal na data de hoje. E esse projeto, ele não contempla, novamente vou falar, ele não contempla nenhum vereadores e ele também não contempla nenhum assessores, tá? Ou seja, no projeto que foi aprovado nessa casa de hoje, não está sendo contemplado nenhum vereador e nenhum assessores, indiferente do percentual. Ele foi dado um percentual para os cargos de comissões. Lembrar bem claro que há uns tempos atrás existia 33 cargos de comissões. Hoje na Câmara Municipal existem cargos de comissões, são 11 cargos, entre eles advogado, contadores, etc., que vão receber um aumento de 6,5%. E valorizando essa casa, por sinal, quero aqui deixar novamente os parabéns para os senhores vereadores, foi devido a uma economia que já vem de vários anos dando nessa casa. Já começou com o vereador Edivaldo Luciabel, em sua gestão, na gestão do vereador Lucas Pocai, e na continuidade do vereador José Roberto Tasca, conseguimos
dar um aumento para os cargos de comissões de 6,5 e 9,5 para os efetivos. E a casa, com certeza, senhores vereadores, estão de parabéns com esse aumento, é um aumento real. E dizer novamente que os vereadores e os assessores não foram contemplados. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na presente sessão extraordinária, agradeço a proteção de nosso Deus, a presença de todos e declaro encerrada essa sessão.